Mostrando vídeos e imagens produzidos pelo próprio réu Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes mostra ponto a ponto por que Eduardo Bolsonaro incorreu em crime. Veja. O réu Eduardo Bolsonaro era deputado licenciado, perdeu seu mandato só dia 18 de dezembro do ano passado, após o próprio recebimento da denúncia, a determinação de citação. Em momento algum, teve a mudança de domicílio e, em que pese estar nos Estados Unidos, e ora estava nos Estados Unidos, ora estava em Israel. Qual o local dos Estados Unidos? Aqui nós não podemos também confundir aqueles que nos ouvem. Quando um réu está no Brasil, em local incerto e não sabido, ele é citado por edital. Ah, mas ele está no Brasil. Óbvio. Mas onde está no Brasil? Ah, ele está nos Estados Unidos. Onde nos Estados Unidos? Até porque o réu faz questão de se evadir da justiça. Eu vou mostrar a própria fala do réu dizendo isso, dizendo que estava se evadindo da justiça, não voltaria para o Brasil, mesmo que perdesse o seu mandato de deputado federal, com medo de que, voltando ao Brasil, pudesse ter, por parte desse Supremo Tribunal Federal, uma cautelar de apreensão do seu passaporte e ele não pudesse se evadir de novo. Então, não há dúvida, nenhuma dúvida, de que o domicílio do réu era aqui. No Brasil, o domicílio declarado, até dia 18 de dezembro, ele era deputado, faltoso, mas deputado, tanto que foi cassado por ter mais de 1/3 de faltas no ano legislativo. E até hoje, o réu se defende num processo administrativo disciplinar na Polícia Federal para tentar manter o seu cargo, que também ele está faltoso, porque deveria, no dia 19 de dezembro do ano passado, um dia após ser cassado como deputado federal, deveria ter voltado à Polícia Federal, porque é escrivão de polícia. E se defende para manter o seu cargo. Ou seja, até hoje, até a data de hoje, no julgamento, em momento algum, nem o próprio réu, em qualquer lugar, disse que mudou o seu domicílio, que o seu domicílio é os Estados Unidos. Ele só disse que não volta para o Brasil com medo de responder pelos crimes que praticou. Então, volta a questão. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que, da mesma forma o que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Ora, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a primeira turma, por unanimidade, decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza. Principalmente, e aqui vem a segunda questão, ministra Carmen, ministro Zanin, principalmente quando o réu tem total conhecimento da acusação. Desde a investigação até a data de hoje, uma vez que postou, hoje novamente,
ameaças à justiça brasileira. Ou seja, nós vamos brincar aqui de que o réu pode ficar foragido, pode ficar reiterando seus crimes pelas redes sociais e não pode ser processado quando acompanhou todo o procedimento. E não sou eu que digo, é ele que diz, o próprio réu, que diz que acompanhou todo o procedimento. Aqui, o réu tenta, os dois réus postando uma foto na grade da Casa Branca, fora da grade da Casa Branca, dizendo 2 pessoas, um procedimento distinto para cada, ou seja, eles sabiam a acusação. Uma carta rogatória e outra citação por edital e indicação para a defensoria defender, ou seja, eles sabiam toda a sequência. E por que 2 procedimentos diferentes? Porque um realmente mora nos Estados Unidos. E aí não há discussão se o domicílio é no estrangeiro. Continua que seria a minha sequência, mas não é essa sequência. Continua o próprio réu dizendo da denúncia fajuta, da denúncia por coação, ou seja, sabe detalhadamente todos os fatos. Dão até entrevista sobre os fatos, várias entrevistas em diversos, não só em diversos sites da rede social, mas, inclusive, para televisões brasileiras, como a Jovem Pan, e reiterando, nas entrevistas, reiterando a atividade criminosa. A mesma coisa aqui, falando sobre o oficial de justiça. Então, não há aqui nenhuma dúvida de que tem total conhecimento. Essa postagem é a última postagem. É a última postagem de dia 15, eu disse hoje, na verdade é de ontem, onde aqui, mostrando que acompanha todo o julgamento, diz: o Supremo Tribunal Federal do Brasil está se preparando para me condenar em retaliação contra o presidente Trump, tentando novamente jogar as autoridades judiciais brasileiras contra as autoridades do Poder Executivo dos Estados Unidos. É assim que um tribunal político opera. E Trump sabe melhor do que ninguém como a guerra jurídica pode se transformar em arma contra adversários políticos. Presidente Trump, secretário Rubio, secretário Bassett, ou seja, continua o mesmo iter criminis que praticou durante o ano todo. Daí fala das sanções contra o violador dos direitos humanos, Alexandre de Moraes, é tanto necessária quanto urgente o retorno. Eles agora se sentem confortáveis para fazer coisas como essa notícia. Eles quem? Os julgadores. A ameaça é sempre a coação contra os julgadores, em que pese mais centralizada no relator, até porque a figura do relator acaba sendo mais centralizada nos julgamentos, mas mesmo numa última manifestação criminosa, novamente, cita a coação a todos os julgadores. Considere a ousadia de suas acusações. Eles alegam que cometiam um crime. Eles desprezam a liberdade. Eles se opõem aos valores representados pela sua administração.
e segue. Ou seja, não há dúvida eu vou aprender ainda. Não há dúvida de que tem o total conhecimento sobre os fatos, sobre toda a sequência, porque esses posts do próprio réu vão desde o inquérito, a denúncia, a citação por edital, até a véspera do julgamento. E aí há vários vídeos que eu vou pedir para a assessoria corrigir aqui, porque não é. O primeiro é a reação de Eduardo Bolsonaro após virar réu no Supremo Tribunal Federal, que é esse vídeo. Só que não... Só para colocar o volume. Só um minutinho, presidente. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Perdão. Entrando no mérito da ação. Ou seja, total conhecimento da acusação e vai, inclusive, fazer a defesa, uma vez que é formado em direito, né? Então, conhece os termos jurídicos. Vamos lá, pode soltar. Não, o anterior. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem, e no mais eu posso garantir. Daqui, nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Não há dúvida do total conhecimento da acusação, só que do total desconhecimento do direito penal, que no artigo 29 diz que quem de qualquer forma concorre para os crimes responderá na medida de sua culpabilidade. Para o direito penal do réu, se alguém determina ou compra uma arma para matar outro, só responde quem matou, não quem instigou, induziu ou auxiliou. Isso é uma norma básica prevista no artigo 29 do Código Penal. Não há, como eu disse, não há nenhuma dúvida, volto a insistir, sobre o conhecimento do réu. Aqui, novamente, em outra entrevista, uma série de entrevistas, o réu também se manifesta. Vamos lá? Podem soltar. Uma ilegalidade feita pelo Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E para reforçar o quanto justo que foi a aplicação da Lei Magnitsky contra esse violador de direitos humanos, né? Vale lembrar que não só ele, aquele que me acusa também está diretamente envolvido nos fatos no qual agora eu virei réu, né? Estou falando especificamente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque ele também foi sancionado com a perda do visto norte-americano, e agora eles, né, Gonet junto com Moraes, não se declaram impedidos e colocam adiante uma acusação fajuta contra mim. Por que ela é fajuta? Porque o crime de coação ele tem dois requisitos.
é uma ferramenta à minha disposição. Como o próprio Moraes falou aqui, a lei Magnitsky, né, é o que justifica, é o meio de... Aqui vai repetir tudo a mesma coisa, mas aqui muito claro, então, que tem o total conhecimento das acusações, acompanhou o processo e simplesmente se evadiu para não ser citado pessoalmente. Há uma ilegalidade. Há uma outra gravação. A outra. Não. Essa, exatamente. Onde fala o porquê não volta para o Brasil. Pode colocar. Com relação à minha decisão de ficar aqui, eu tentei ser o máximo racional possível, né? Deixar de lado emoção, paixão, porque isso tudo inevitavelmente acaba envolvendo família, esposa e etc. Mas eu fui na linha aí do que o Salles falou. Onde é que eu sou mais útil? Né? Onde é que eu sou mais imprescindível? É aqui nos Estados Unidos. Né? Aqui quando eu chego, né, com todo respeito aos demais parlamentares, não é um deputado federal do Brasil que está chegando. É o Eduardo, né? O Eduardo que participou do CIPEC, é o Eduardo que já foi não sei quantas vezes lá no Mar-a-Lago, que já jantou umas 3 vezes com o Trump, é o Eduardo que conhece o Jason Miller, que fala com o Steve Bannon. Então, a gente chega aqui com uma credencial de relacionamento pessoal. E isso, de fato, só eu consigo fazer. Se eu retorno ao Brasil e o Alexandre de Moraes, né, amanhã, acorde de mau humor e queira pegar meu passaporte, acabou. Não tem como você fazer uma reunião na Casa Branca por videoconferência. Pronto, né? Não existe como você substituir. Ótimo, Então, aqui, novamente, o porquê se evadindo e em nenhum momento fala de alteração do domicílio. Essas falas todas, além de afastarem as preliminares, já são todas confissão do próprio crime. Mas afasto, portanto, todas as preliminares levantadas pela defesa. No mérito, como já estamos vendo aqui pelas palavras do próprio réu, o que diz o artigo 344? Usar de violência ou grave ameaça, que é aqui o contexto, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, no caso do seu pai, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. E a denúncia descreve, e já foi reiterado aqui nas alegações, na sustentação oral, a denúncia descreve detalhadamente todos os crimes praticados numa continuidade delitiva por parte tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Paulo Figueiredo. Ambos praticaram, em concurso de agentes, os crimes. Como disse anteriormente, um por morar lá, houve o pedido de citação por carta rogatória. E claramente, em várias postagens, entrevistas, diziam, olha, e eu vou também colocar, há uma passagem que diz, olha, se julgar e condenar, vésperas da sessão da primeira turma. É só alguém, fala um nome de um dos assessores do presidente dos Estados Unidos, é só alguém entrar lá e avisar que imediatamente vão ter graves consequências. E todos lembramos a sequência, né, de ameaças feitas pelo réu, que se vangloriou novamente, e quando chegar lá não é um deputado, é ele que tem toda essa influência. As próprias palavras do réu afastam as alegações da defesa. E aqui, as condutas, elas não se inseriram num contexto genérico, como também dito pela defesa, um contexto genérico de livre manifestação de expressão. Não. Aqui foram atos executórios de crimes, inclusive levando documentos, alguns documentos sigilosos da justiça brasileira, que tinham acesso, porque os advogados do seu pai tinham acesso, documentos sigilosos, traduziram e levaram
a justiça norte-americana. A justiça não, perdão, as autoridades do executivo dos Estados Unidos, com claro propósito de favorecer os interesses do réu, então réu, hoje já condenado, Jair Messias Bolsonaro. A ligação era clara. Vamos aplicar sanções. Todos se recordam, e há aí uma carta de ambos comemorativa, quando foram aplicadas sanções ao Brasil. E as declarações do réu dizendo que isso seria um efeito colateral, que o que importava era a luta que estavam fazendo, mesmo que milhares e milhares ou milhões de brasileiros fossem prejudicados pelas tarifas e por outras sanções. Aqui, em relação à administração da justiça como vítima, o próprio réu citou, inclusive, o Procurador-Geral da República. Não só os ministros do Supremo, mas o Procurador-Geral da República, comemorando em várias passagens que 8 ministros do Supremo tinham tido visto cassado, o Procurador-Geral da República, depois o ministro da Justiça e o presidente do Senado Federal. E cada manifestação do próprio réu afasta as alegações da sua própria defesa. Nenhuma relação com a atividade parlamentar, mas sim um foco em ameaças, pretendendo com isso que o seu pai não fosse condenado, pretendendo que o Supremo Tribunal Federal não analisasse com isenção, imparcialidade e coragem, realizasse o julgamento. E aqui é importante lembrar também que o crime de coação no curso do processo é um crime formal, que não exige o resultado. O crime de coação no curso do processo não exige que aquele que faz parte da justiça se sinta coagido e, consequentemente, beneficie ou a pessoa que coagiu, ou terceiro, no caso aqui, o pai da pessoa que coagiu. Não exige também que aqueles que administram a justiça e cuja coação foi dirigida para determinado processo se sintam amedrontados. O que se exige é se o meio é idôneo e o crime é consumado a partir das ameaças. Por isso, um crime formal, o crime que não exige resultado. O resultado é mero exaurimento do crime, cito aqui no voto, não só a doutrina clássica, mas também toda jurisprudência. Nós temos aqui o que demonstra todos os atos executórios de ambos os réus, que saem da mera opinião política. Então, a sustentação deles é mais forte do que o do próprio relator. Vamos voltar àquela, por favor? Isso. Tem um vídeo. Não é esse. É o vídeo em que ambos estão juntos, exato. Então, Eduardo, estamos aqui na Casa Branca. A gente, obviamente, não pode filmar lá de dentro, mas acabamos de sair, de passar basicamente o dia inteiro em reunião hoje. E eu acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas o que é que a gente faz aqui, né? Porque muita gente não sabe o que você está fazendo aqui, acha que você está a passeio, que a gente está a passeio. Eu acho que vale dizer o que é que a gente vem fazer aqui. É tomar chá com Trump, é tomar café com Trump? Olha, pode ter certeza que não é turismo, né? Inclusive, eu acho que foi um grande tiro no pé essa tentativa de confiscar o meu passaporte e me obrigar a ficar 100% do tempo aqui nos Estados Unidos, porque agora eu estou 24 horas por dia focado nessa missão. E a nossa missão é trazer verdades para cá, trazer os fatos, trazer você que vai para a Avenida Paulista, né, essa foto, ou de você de Copacabana, para a gente mostrar que não é uma coisa sobre Bolsonaro tão somente, é sobre todo um país, mais de metade do país clamando por liberdade. Então a gente leva fatos, a gente conta com diversas pessoas e essa é a construção política necessária para que a gente chegue no resultado que a gente espera, né, que é realmente botar um freio nas pessoas que há muito tempo
estão rasgando a Constituição e não tem qualquer tipo de limite, né? Responsabilizar. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam perguntando, mas cadê? Vocês se reúnem aí, mas e aí, cadê as sanções? Só ouço falar, não sei o quê. Então é importante que as pessoas entendam que aqui é um processo sério, né? Hoje a gente trouxe aqui um calhamaço desse tamanho, com as decisões do Alexandre todas traduzidas de forma juramentadas, a explicação, a jurisprudência para as medidas que são tomadas, quais foram os indivíduos que tiveram seus direitos violados, de que forma. Então é um processo. E a Casa Branca não é a casa da mãe Joana, não é? A gente não toca a campainha ali. Trampão, sanciona aí o Xandão pra gente. Então, vejam, responsabilizar, que eles colocar um freio de arrumação na justiça brasileira e os documentos que levaram demonstrando que não se trata de manifestação, trata sim de todos os atos executórios para uma sequência de crimes em concurso, em crime continuado, para coagir o judiciário brasileiro. E há uma linha do tempo que é importante para verificar exatamente as notícias, as gravações, as ameaças são sempre na sequência do processo da ação penal 2668, que era do núcleo crucial. A total relação entre o núcleo crucial, entre o julgamento que essa primeira turma realizaria do réu Jair Messias Bolsonaro e dos demais réus no núcleo crucial e as ameaças feitas à justiça brasileira pelo réu Eduardo Bolsonaro. Ameaças idôneas que se concretizaram, várias delas se concretizaram em atos concretos contra ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e o próprio Brasil, com as taxações feitas por meio das notícias falsas, da desinformação levada por ambos os réus, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a desinformação levada por eles ao governo americano prejudicou todo o país, que teve, por um período grande, uma taxação elevada. Ou seja, no intuito de beneficiar o seu próprio pai, a atividade criminosa do então deputado licenciado Eduardo Bolsonaro prejudicou todo o país e não amedrontou essa corte, como jamais amedrontaria o Supremo Tribunal Federal. E, repito, por ser um crime formal, não há necessidade disso, seria um mero exaurimento. Eu aqui, ponto a ponto, vou colocando desde o dia 18 de fevereiro até o julgamento, todo o interrelacionamento entre as ameaças, os crimes praticados de coação no curso do processo relacionado ao julgamento da ação penal 2668. E o próprio, por exemplo, dia 17/3, o que está em vermelho, de 2025, no canal do YouTube de um dos réus, Paulo Figueiredo, com a participação do outro réu, Eduardo Bolsonaro, foram divulgadas por eles ameaças a ministros dessa Suprema Corte, no sentido de que sofreriam retaliações do governo norte-americano, cuja efetivação seria originada do prestígio do denunciado e da família. Então, isso poucos dias antes, uma semana antes, dia 17/3, da sessão de recebimento da denúncia, que foi dia 25/3 de 2025. Ou seja, claramente a tentativa ostensiva de coagir essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, após o recebimento da denúncia, foram nas sessões do dia 25 e 26 de março, no dia 2 de abril, o réu Eduardo Bolsonaro declara ter participado de reuniões e reitera colocar um freio de arrumação, que foi aquilo que eu passei a vossas excelências. E aqui, sempre, o que está em azul são as sessões, os atos procedimentais da ação penal 2668, seguido pelo que está em vermelho, que são as condutas criminosas, os atos executórios realizados por ambos os réus, um deles julgado hoje, o réu Eduardo Bolsonaro.
O julgamento de mérito se iniciava dia 3/9, dia 2/9 de 2025, e em publicação no YouTube, no seu canal do YouTube, 15 de agosto, Eduardo Bolsonaro vinculava a cessação da aplicação de sanções ao livramento do seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Então, aqui não há nenhuma dúvida do dolo, do antigo dolo específico, que ainda hoje voltou à moda, mas do elemento subjetivo do tipo, da prática da coação no curso do processo por parte de Eduardo Bolsonaro. Nesse vídeo, ele vincula a cessação da aplicação de sanções ao livramento de seu pai. Podem colocar, por favor. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, Além dessa declaração, e isso foi exatamente 2 semanas antes, essa nova ameaça, essa nova coação no curso do processo, dia 15 de agosto, 2 semanas antes do início do julgamento de mérito por essa primeira turma, que se iniciou em relação ao núcleo crucial da ação penal 2668, no dia 2 de setembro de 2025. E há também já conhecida e notória nota conjunta à imprensa de ambos os réus se vangloriando de terem conseguido sanções para o Brasil, ou seja, confessando os crimes, os vários crimes de coação no curso do processo. Então, o presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, não há aqui, a meu ver, nenhuma dúvida em relação à autoria e materialidade dos delitos. Autoria e materialidade dos delitos que foram novamente confirmadas, como eu disse, na postagem de ontem, ou seja, onde volta a praticar novamente crime. Obviamente, esse novo crime não está em escrutínio hoje, foi praticado ontem, mas é o mesmo modus operandi, o mesmo procedimento de tentar coagir os julgadores. No caso agora, a coação de ontem não se dirige a beneficiar o seu pai. A coação de ontem se dirige a se auto-beneficiar, a beneficiá-lo para tentar que hoje não ocorresse esse julgamento. Em relação até para a BBC, Eduardo Bolsonaro diz que brasileiros entendem que tarifaço é um sacrifício a ser feito. Ou seja, na megalomania criminosa, o réu achava que os brasileiros deveriam aceitar um sacrifício do tarifaço a favor da impunidade do pai dele.
Com relação à minha decisão. Essa saiu. Primeiro, Uma ilegal. Mas é do dia 18 de agosto de 14 de agosto, perdão, de 2025. Assim, diante do todo exposto da farto conjunto probatório, e eu diria o farto conjunto probatório, produzido de esponte própria pelos próprios réus. Os réus, como são não só nesse caso, como em outros casos, esses réus, eles próprios produzem de esponte própria o material condenatório da prática das diversas infrações penais. Então, dessa forma, presidente, ministra Carmen, ministro Zanin, eu voto no sentido de julgar procedente a ação penal, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. É o voto, presidente. O que você achou da explanação de Alexandre de Moraes? Realmente é irrefutável, depois de assistir todas as provas e o raciocínio lógico de Moraes, que Eduardo Bolsonaro cometeu crimes e sabia que estaria sendo julgado. Continuaremos acompanhando o julgamento. Até o próximo vídeo.